Você vem pesquisando sobre pensão alimentícia, na verdade, com o objetivo de saber quanto que seria a pensão do meu filho ou da minha filha. Já entendi que tem vários critérios para sua fixação, mas ainda assim eu não consigo chegar na fórmula desse cálculo. Meu nome é Denise Calado, especialista em direito de família, e nesse vídeo vamos de uma vez por todas fazer o cálculo da pensão alimentícia. Antes de chegarmos na ferramenta de fato, eu preciso fazer uma breve introdução. Por quê? Para que vocês entendam quais são os conceitos e tudo aquilo que é observado no momento da fixação da pensão, no momento em que esse cálculo é feito propriamente dito. Como já falamos, a pensão alimentícia, ela é fixada com base em três parâmetros: a necessidade da criança, a possibilidade de quem paga e a proporção entre esses dois primeiros princípios. Então, no exemplo, não adianta a criança necessitar de uma pensão alimentícia de R$ 2.000 se aquele que vai pagar só tem condições de pagar 1.000. Nesse sentido, será feita uma proporção para tentar, de fato, encaixar a necessidade com a possibilidade. Um outro ponto muito importante das ações de alimentos, que inclusive já tratamos aqui no canal, é que os gastos da criança são presumidos. E o que isso significa na prática? Que o juiz sabe que uma criança tem despesas com alimentação, vestuário, lazer. Então, não significa que você precise apresentar todas as notas para justificar aquela despesa que será apresentada na planilha. E se eventualmente você não tiver um comprovante daquela despesa, esse item vai ser desconsiderado. Não, ele sabe. Mas o que é importante aqui e o que a prática faz a diferença nesse tipo de caso? Que, por óbvio, ainda que esses gastos sejam de conhecimento geral, não só de um juiz, quanto mais você conseguir comprovar que de fato a necessidade da criança é aquela que você apresenta, a probabilidade de vir um valor de alimentos, uma pensão condizente com aquela necessidade é maior. E é justamente por esse ponto de que as despesas da criança são presumidas que muitas vezes, mais uma vez, quando temos a experiência prática, há a fixação de alimentos logo no início do processo. Um outro assunto que já tratamos aqui também no canal sobre alimentos provisórios, que nada mais é do que uma fixação de um valor de pensão logo no início da ação, antes mesmo da parte contrária ser citada. Ah, mas o porquê que isso é tão especial? Lembra que no começo do vídeo comentei com você que para a fixação de uma pensão são observados três critérios? Pois bem, no início do processo, um desses critérios ainda não está presente. Qual é? A possibilidade daquele que paga. Justamente porque aquele que vai pagar ainda não tem conhecimento dessa ação. Mas, sabendo da necessidade da criança, quando há esse pedido liminar, o juiz fixa de início uma porcentagem a ser paga. Mas não quero me alongar muito nesse assunto, justamente para que esse vídeo não fique muito longo, e vamos de fato àquilo que interessa, a planilha de pensão. Pois bem, se você ficar até o final, já sabe que vai ter uma surpresa, que não é tão surpresa assim. A gente vai disponibilizar esse arquivo aqui para você. Mas é importante que você acompanhe para que entenda como que essa planilha é feita, como que ela deve ser preenchida, até mesmo porque ela está devidamente automatizada. Então você não precisa ficar se preocupando em fazer cálculo. Essa é a planilha de pensão que nós preparamos com muito carinho e esperamos verdadeiramente que possa auxiliar você a entender se o valor da pensão que atualmente você recebe está adequado ou se o valor da pensão que você paga também está devidamente ajustado com as necessidades da criança, ou até mesmo se você tem curiosidade para saber o quanto eventualmente receberia a título de alimentos. Você vai perceber que essa planilha ela está dividida em 4 segmentos: moradia, contas de consumo, gastos exclusivos do menor e os serviços necessários que não são contratados em razão da ausência de recursos financeiros. Esses dois primeiros segmentos, esses dois primeiros blocos, que é a moradia e as contas de consumo, nós sabemos que é muito difícil você identificar a parte do consumo especificamente da criança ou daquele que vai pedir a pensão, porque não tem como você mensurar só isso. Então, por exemplo, o quanto que a criança gasta especificamente a título de água. É difícil fazer esse cálculo, né? Especificar essa porcentagem. E é por isso que a gente utiliza a seguinte regra: você pega o número de moradores que está nessa residência e divide pelo valor total dessa conta. Então, você vai observar que aqui ao final dessa planilha tem uma célula chamada quantidade de moradores na residência. Vamos tratar aqui nesse exemplo como se houvesse 3 moradores. Se tiverem 4,
você coloca 4. Enfim, a quantidade total de moradores que dividem a casa com a criança. Vamos supor que o valor do aluguel, que você pague aluguel, seja de R$ 1.500. Uma vez que você preencheu que é dividido, que há 3 pessoas morando nessa casa, automaticamente o valor de referência da criança é de R$ 500. Vamos supor mais uma vez que você tem um gasto de água de R$ 75, tá? Outra coisa muito importante, sabemos que valores principalmente de água e luz, eles variam de mês a mês. Então é importante que você apresente a média. Se o seu gasto, se esse tipo de consumo é entre 70 a 80 reais, coloque esses valores. Automaticamente a planilha também vai preencher com a cota à parte que cabe só à criança. Você vai observar que constam 3 células em branco dessas categorias, justamente para que, se você tiver despesas que ainda não estejam mencionadas aqui na planilha, mas que se relacionem com essas categorias, você possa acrescentar. O importante é que você evite de alterar o valor de referência do menor, ou seja, o campo que está ali, porque é esse campo justamente que consta a fórmula que faz esse cálculo automático. Mas você pode acrescentar, copiar essa fórmula e a planilha vai funcionar normalmente, tá? Gastos exclusivos do menor. Aqui é um grande desafio que nós vemos das pessoas que pedem a pensão. Por quê? É nesses gastos que serão necessários alguns comprovantes, pelo menos a título de amostragem. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que os gastos da criança são presumidos? Pois bem, eles de fato são. Mas para que você possa ter um valor adequado de pensão, é importante que você justifique os valores que você vai colocar nessa. E o principal desafio: as despesas de mercado, as despesas com alimentação. Nós sabemos que ninguém vai no mercado fazer uma conta de mês e faz uma compra em separado para a criança. Você faz uma compra geral, uma compra mensal ou uma compra semanal, enfim, de acordo com a tua rotina e com a tua organização. Mas, de fato, você não separa quais serão os itens para a criança. É nesse sentido que é importante que seja apresentado de 3 a 4 comprovantes fiscais, os recibos da conta de mercado, demonstrando que ali contempla gastos com mercado propriamente dito, como por exemplo, bolacha, arroz, feijão, esses itens, né, de alimentação básica, legumes, frutas, açougue e a média, né, a média. Então, se você tem um consumo de mercado de R$ 1.000, por exemplo, e de todos esses itens a criança também se aproveita, coloque aqui que a média é dividida pelo número de moradores da casa. Porque justamente você está fazendo uma compra de R$ 1.000 para 3 pessoas, como a título do nosso exemplo, sendo que não há diferença entre os alimentos que serão consumidos pelos outros moradores em relação à criança. Então você pode também aplicar a mesma linha de raciocínio dos dois segmentos acima. Agora, se por exemplo, há comidas em que a criança ali não se alimenta, tenha só o cuidado de fazer esse cálculo um pouco mais apurado, um pouco mais específico da alimentação da criança. E esses recibos de mercado deverão ser apresentados no processo de pensão. Nesse segmento de gastos exclusivos no menor, não há qualquer tipo de fórmula, então de fato você vai precisar digitar o valor integral, quando houver, né, essa repartição entre outros moradores, ou apenas o valor de referência do menor. Se quiser colocar o mesmo valor nas duas colunas, também não tem problema, mas é muito importante que o valor de referência ao menor esteja todo preenchido, porque ao final é essa coluna que vai ser somada. Vestuário, que aqui engloba roupas e sapatos. Sabemos que a maioria das famílias não tem esse tipo de despesa como se fosse mensal, ou seja, não compra roupa e sapato todo mês. Então é importante que você some as vezes que você faz esse tipo de compra, o quanto que você gasta
e divida por 12 meses. Então, um exemplo, você compra roupa para o seu filho 2 vezes por ano. Então, e a cada vez que você compra, você gasta R$ 400. No ano, você tem um gasto de R$ 800. Você pega esse valor e divide por 12, porque a pensão é um valor mensal. Obviamente, né, em consequência disso, os valores eles têm que ser diluídos mensalmente. Mais uma vez, sabemos que pouco provável que você tenha essas notas do ano passado, mas a título de amostragem, para mostrar que principalmente esse tipo de valor ele é real, tem algumas notas para dar base para ele. O importante é que as despesas que serão colocadas aqui não sejam aleatórias, não tenham sido tiradas sem nenhum tipo de contexto. Então, as notas terão esse objetivo, dar base ou pelo menos apresentar indícios de que os valores que estão mencionados aqui são os reais, ou ao menos aproximado. Medicamentos e itens de higiene pessoal, a mesma ideia, é a mesma linha de raciocínio. De 2 a 3 notas que possam apresentar que o valor que está colocado aqui na planilha é o real. Transporte, entra tanto transporte coletivo, né, ônibus, metrô, Uber, gasolina, se você utiliza de um carro para levar a criança para a escola, para terapias, enfim, para as atividades dela. Em relação à gasolina, fica um pouco mais fácil porque você pode pegar o trajeto através do Google Maps. Então, você printa as telas do Google Maps, mostrando a quilometragem que você percorre para fazer os trajetos das atividades cotidianas da criança e faz pelo cálculo da gasolina de acordo com o consumo do seu carro. Aqui também pode entrar a questão do transporte escolar. Então, se você utiliza do serviço de perua ou um transporte profissional para levá-lo, né, na escola, enfim, nas suas atividades, você também pode colocar aqui com o devido comprovante de transferência ou o recibo do profissional atestando que recebe esses valores. Educação é nos casos que a criança faz algum tipo de atividade extracurricular ou até mesmo cursos, a própria escola particular. Lazer entra de tudo. O McDonald's, o cinema, a colônia de férias, o passeio. Então, tenha ideia do quanto que você gasta aproximadamente de lazer com a criança. A gente vai no cinema 1 vez por mês. Pelo menos 1 vez por mês eu procuro levar ele a um parque e nesse parque a gente gasta 50, R$ 60 com um brinquedo específico que ele quer. Babá, se você utiliza desse tipo de serviço, é importante que você apresente os comprovantes de transferência para profissional ou para o profissional e também ou um recibo, né, dele declarando se eventualmente você faz o pagamento desses valores em mãos. Convênio médico, você pode colocar aqui também, entra a mesma linha de raciocínio, se é um convênio que ele é dividido entre outras pessoas, coloca tão somente a cota parte da criança. Se é um convênio que é subsidiado pela sua empresa e você tem coparticipação, coloque a sua coparticipação. Se você não tem coparticipação, mas é um convênio pago 100% pela empresa, é importante que você ainda assim coloque. Porque se eventualmente você for desligado ou perca esse tipo de benefício, o cálculo da pensão vai englobá-lo, vai permitir que você contrate de forma particular esse tipo de serviço para a criança. Por fim, vocês vão observar que tem 4 itens no gastos exclusivos do menor que estão com asterisco. Esses gastos são gastos que geralmente as pessoas têm 1 vez ao ano. E eles foram divididos ao longo dos meses. Então, no final da planilha, também tem uma explicação em relação a isso. As despesas que contêm esse asterisco tratam-se de custos de custos anuais apresentados de forma mensal na planilha. Basta inserir o custo total que o cálculo vai ser feito de forma automática. Então, aniversário. Se você não costuma fazer grandes festas de aniversário, mas faz uma comemoração singela, coloca o valor que você eventualmente gasta, de 300 a 1.500 a 2.500 reais. Nessas 4 células, nessas 4 últimas linhas de gastos exclusivos do menor, elas também estão automatizadas. Então, basta que você coloque o valor total e será feito automaticamente esse cálculo. Uniforme escolar. Se a criança geralmente estuda em escola particular, logo no início do ano tem essa despesa, né, de uniforme escolar. E é 1 vez ao ano também. É a mesma linha de raciocínio. Material escolar e matrícula.
Aqui nós também vamos deixar algumas linhas extras para que você possa colocar outras despesas que eventualmente não tenham sido mencionadas nesse ponto. Por fim, o último segmento são de serviços necessários que não são contratados em razão da ausência de recursos. Esse ponto ele gera algumas polêmicas, principalmente da parte contrária. É muito importante que vocês tenham em mente que essa planilha ela é extremamente passível de impugnação, ou seja, é extremamente possível que a parte contrária manifeste dizendo que essa planilha não é real, que os gastos que são aqui mencionados não foram comprovados, e aí que é o pulo do gato, e é por isso que a gente faz tanta questão de nota aqui dentro do nosso escritório. Mas nós entendemos que tem determinados casos que a pessoa que vai pedir pensão precisa de um serviço para proporcionar uma melhor qualidade de vida da criança para a criança, mas não consegue justamente pela ausência de recursos. Então, um grande exemplo, a criança precisaria fazer um tratamento com fonoaudiólogo, porque tem uma dificuldade na fala, tem um atraso na fala, mas justamente não há possibilidade da contratação desse serviço porque não tem como custear. Aqui são gastos que você não tem. Então é importante que seja apresentado o orçamento. Nessas questões de tratamentos, principalmente tratamentos médicos, também é muito importante que tenha uma prescrição médica com a indicação. Porque assim você comprova que é uma indicação médica, que de fato a criança necessita daquilo, e aqui está o orçamento. Percebe que fica tudo muito bem casadinho? Pois bem. Outro ponto, né? Por exemplo, babá. Às vezes, a pessoa que cuida da criança, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho ou até mesmo investir na sua carreira profissional, justamente porque não tem uma rede de apoio, não tem alguém que ela possa delegar os cuidados com a criança. Então, aqui você pode colocar todas as despesas ou gastos ou serviços que seriam necessários para proporcionar uma melhor qualidade de vida da criança. Consequentemente, sei que essa questão da babá vai ser polêmica, é daquele que também cuida dela. Por quê? É como se fosse uma consequência. Se aquele que cuida da criança tem uma melhor condição, consequentemente, a criança também o terá. Então, ao final, será apresentado o cálculo da pensão, será feita a soma de forma automática. Essa planilha deve ser apresentada no processo judicial, acompanhada de todas essas despesas, e aqui esse valor ao final que será apresentado deve ser dividido entre os genitores. Então é importante destacar que aqui não é o valor que será fixado de pensão, mas todos os gastos da vida da criança. E essas despesas precisam ser rateadas, elas precisam ser divididas. Para ter acesso a esse material, basta você clicar no link que está na descrição do nosso vídeo. Ele será enviado para você por e-mail e eu aconselho que você, ao preencher essa planilha, utilize um computador. Abra o arquivo no computador e abra esse vídeo no celular ou em alguma outra ferramenta, em algum outro dispositivo, justamente para que você possa acompanhar o passo a passo e as explicações que foram dadas. Espero de verdade que esse material tenha te trazido clareza e te ajudado a de fato entender como é feito o cálculo de pensão e que você tenha conseguido fazer esse cálculo aí. Aqui no canal a gente fala com profundidade, mas de uma forma bem simples e clara, de assuntos como pensão, guarda, divórcio, inventário e tudo que envolve o direito de família na vida real. Se esse conteúdo fez sentido para você e te trouxe clareza, já deixa seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É muito importante a gente receber esse tipo de feedback justamente para continuar tratando de assuntos que sejam relevantes para você. E se você está passando por qualquer situação relacionada a direito de família, relacionada a relações familiares e precisa de uma orientação jurídica, o nosso escritório é especializado nessa área. Pode entrar em contato conosco. Os nossos contatos estão aqui na descrição também. Até o próximo vídeo.